Olá! Trump prepara decreto que abre caminho para acordo com TikTok. PIB dos Estados Unidos é revisado para 3,8% no segundo trimestre. Esforço bipartidário busca proteger os Dreamers de deportação. La Diabla é presa por liderar rede de tráfico de bebês e extração de órgãos. Tiroteio em unidade do ICE em Dallas. Eu sou Elisete Garcilaso e estamos começando mais um ConnectAcast. Trump prepara decreto que abre caminho para acordo com TikTok. O presidente Donald Trump deve assinar nesta quinta-feira um decreto executivo que classifica como alienação qualificada o acordo para vender a operação do TikTok nos Estados Unidos a um consórcio de investidores majoritariamente americanos, segundo informou uma autoridade da Casa Branca. A medida atende às exigências da lei aprovada no ano passado, com amplo apoio bipartidário, que proíbe o aplicativo no país, a menos que cerca de 80% dos ativos sejam vendidos a investidores apoiados pelos Estados Unidos. Pelos termos adiantados pela Casa Branca, o controle das operações do TikTok no mercado americano, junto com uma cópia do algoritmo, migrará para uma joint venture sediada nos Estados Unidos, com conselho de administração majoritariamente americano. A Oracle deverá auditar e supervisionar o algoritmo, além de dados e privacidade dos usuários. O decreto também deve estender por mais 120 dias a pausa na aplicação da lei que proíbe o aplicativo, prazo que, segundo o governo, é necessário para incluir papelada e aprovações regulatórias. A pausa já havia sido estendida recentemente até 17 de dezembro. A Casa Branca informou que Trump e o presidente chinês Xi Jinping conversaram na última sexta-feira sobre o desenho do acordo. O entendimento abre espaço para o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde o retorno de Trump ao cargo, previsto para a cúpula da APEC na Coreia do Sul no mês que vem. O acerto busca equilibrar preocupações de segurança nacional, especialmente sobre proteção de dados, com a continuidade de um dos aplicativos mais populares entre jovens e criadores nos Estados Unidos. Para o mercado, a solução pode reduzir incertezas regulatórias e oferecer um modelo para futuros casos envolvendo tecnologia estrangeira considerada sensível. Se o cronograma for cumprido, o TikTok seguirá operando no país sob uma estrutura jurídica e técnica americana. PIB dos Estados Unidos é revisado para 3,8% no segundo trimestre, impulsionado por consumo mais forte. A economia americana acelerou acima do esperado na reta final da revisão do segundo trimestre. O Departamento do Comércio informou que o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 3,8% entre abril e junho, bem acima dos 3,3% da segunda leitura e dos 3% inicialmente divulgados. A melhora reflete dados adicionais de gastos das famílias, sinalizando resiliência da maior economia do mundo. Segundo a leitura final, o consumo das famílias, componente que responde por mais de 2/3 da atividade, avançou 2,5% no período, forte revisão antes do 1,6% estimados anteriormente. A dinâmica do trimestre também foi favorecida por queda nas importações e pela manutenção do apetite do consumidor depois de um início de ano fraco, marcado por estoques elevados, formados por importadores que se anteciparam
às tarifas do presidente Donald Trump, o que havia pressionado o PIB. O Fed de Atlanta projeta que o crescimento permaneceu robusto de julho a setembro, com o PIB do terceiro trimestre estimulado em 3,8%. A primeira leitura oficial desse período será divulgada no próximo mês. A revisão para cima confirmou um ritmo saudável, mesmo com a incerteza tarifária no auge do trimestre, disse Paul Stanley, diretor de investimentos da Granite Bay Wealth Management. A economia dos Estados Unidos é resiliente e o PIB forte indica que não há risco de recessão no horizonte, mesmo com a desaceleração do mercado de trabalho. Em resumo, a leitura final do segundo trimestre desenha um quadro de atividade aquecida e ampla, com o consumo como peça central, e prepara o terreno para um terceiro trimestre ainda positivo, segundo projeções regionais do Federal Reserve. Esforço bipartidário busca proteger 250 mil Dreamers de deportação e abrir caminho para a cidadania. Um grupo bipartidário no Congresso apresentou o projeto Chile, uma proposta que pretende evitar que cerca de 250 mil jovens, conhecidos como Dreamers documentados, entrem na fila de deportação ao completarem 21 anos por causa do colapso burocrático no sistema de Green Cards. Segundo os autores, muitos desses jovens vivem há décadas nos Estados Unidos, estudam e trabalham e contribuem para a economia, mas correm o risco de perder o status migratório exclusivamente por atrasos governamentais. O Chile estabelece um caminho para a cidadania e preserva a posição do jovem na fila do Green Card mesmo após atingir a maioridade, desde que comprove residência contínua e bons antecedentes. Os Dreamers são tão americanos quanto qualquer um de nós, afirmou o senador Dick Durbin. São trabalhadores dedicados, patriotas, não podem ser punidos pelos fracassos do nosso sistema defasado. Para o senador Alex Padilha, esses são americanos em tudo, exceto no papel. O problema não é com eles, é com a burocracia. A iniciativa chegou ao Capitólio com apoio bipartidário significativo. Na Câmara, a deputada Mariannette Miller Mix ressaltou que a medida corrige uma falha administrativa e não oferece anistia. Já Deborah Ross explicou que, embora a lei atual proteja filhos até os 21 anos, as filas no sistema de visto fazem muitos envelhecerem antes da aprovação do Green Card dos pais. E é justamente essa brecha que o Chile quer fechar. Sem uma solução, milhares de jovens que seguiram as regras e foram educados nos Estados Unidos poderiam ser forçados a deixar o país, justamente quando iniciam carreira acadêmica ou profissional. O Chile é apresentado pelos proponentes como uma resposta humanitária e econômica, que retém talentos e dá previsibilidade às famílias que aguardam há anos a finalização de seus processos. O texto segue para análise em comissões nas duas casas. Parlamentares de ambos os lados indicam que há espaço para avanço, apesar da polarização, por se tratar de correção administrativa com impacto direto em trabalho, educação e coesão familiar. Para milhares de famílias, a esperança agora tem nome: Chile. La Diabla é presa por liderar rede de tráfico de bebês e extração de órgãos. Uma operação conjunta entre autoridades dos Estados Unidos e do México
levou à prisão de Marta Alicia Mendes Aguilar, conhecida como La Diabla, apontada como integrante do cartel Jalisco's Nueva Generation e suspeita de comandar uma rede brutal de tráfico de bebês e extração ilegal de órgãos. A captura ocorreu em 2 de setembro em Juárez, cidade mexicana na fronteira com El Paso, e foi possível graças a informações de inteligência fornecida por agências norte-americanas, segundo o anúncio oficial. De acordo com relatos citados por autoridades, La Diabla aliciava gestantes em situação de vulnerabilidade e as levava para locais remotos onde realizaria cesarianas clandestinas. Há suspeita de que algumas mulheres tenham morrido após os procedimentos. Os recém-nascidos seriam vendidos para casais nos Estados Unidos por cerca de 250 mil pesos mexicanos, aproximadamente 14 mil dólares, enquanto órgãos das mães mortas alimentariam o mercado ilegal. Este é um exemplo do que cartéis terroristas fazem para diversificar fontes de receitas e operações financeiras, afirmou John Kent, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, o DNI, creditando às agências americanas o apoio que levou à prisão. Mendes Aguilar permanece sob custódia no México e as investigações continuam para identificar cúmplices, rotas de aliciamento, intermediários e canais financeiros. Autoridades americanas ressaltam que a atuação contra cartéis mexicanos ganhou um novo alcance depois que, em janeiro, foi assinado um decreto permitindo designar cartéis e gangues transnacionais como organizações terroristas estrangeiras, FTOS. Em fevereiro, o cartel Jalisco Nueva Generation foi incluso na lista. A classificação FTO, geralmente aplicada a grupos como a Al-Qaeda, amplia o uso de inteligências, sanções e outras ferramentas além do escopo penal tradicional. As autoridades de ambos os países buscam mapear a cadeia completa do crime, do aliciamento das vítimas à venda dos bebês e destino dos órgãos. Investigadores afirmam que denúncias sigilosas e o relato de sobreviventes e testemunhas serão cruciais para desmantelar remanescentes da rede. Se você tem informações relacionadas a este caso ou práticas semelhantes, procure as autoridades locais ou canais oficiais de denúncia. Seu relato pode ajudar a salvar vidas e apoiar as investigações. Tiroteio em unidade do ICE em Dallas deixa um detento morto e 2 gravemente feridos. Um atirador abriu fogo na manhã de quarta-feira contra uma unidade do Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas, matando um detento e ferindo gravemente outros 2 que estavam em uma van de transporte. O suspeito, identificado por um policial como Joshua Jan, 29 anos, tirou a própria vida logo após o ataque. Segundo o Departamento de Segurança Interna, DHS, os disparos foram feitos indiscriminadamente contra o prédio do ICE, incluindo a van no porto de desembarque, uma área segura e com portão. Os 2 feridos permanecem em estado crítico no hospital. Nenhum agente do ICE foi atingido. Inicialmente, o DHS informou que 2 pessoas haviam morrido e uma estava ferida, mas corrigiu os números horas depois para 1 morto e 2 feridos. Autoridades informaram que o atirador usou um rifle de ferrolho e atirou a partir do telhado de um prédio vizinho à instalação federal. A motivação ainda não foi confirmada. O diretor do FBI, Kash Patel,
publicou nas redes sociais a foto de uma bala encontrada no local com a inscrição anti-ICE, possível indício de motivação. O FBI investiga o caso como ato de violência direcionada. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, determinou reforço imediato nas seguranças das instalações do ICE em todo o território nacional. Em coletiva ao meio-dia, autoridades disseram que ainda não divulgariam os nomes das vítimas. Lideranças políticas condenaram o ataque. O vice-presidente Vance afirmou no X que o ataque obsessivo às forças da lei, particularmente ao ICE, deve parar. O senador Ted Cruz pediu o fim da violência política e criticou a retórica que demoniza o ICE e o CBP. O prefeito de Dallas, Eric Johnson, classificou o tiroteio como um ataque à nossa comunidade e à herança do discurso civil e democrático da nação. A Associação Americana de Advogados de Imigração, AILA, afirmou em nota que o episódio é um lembrete claro de que, por trás de cada número de processo de imigração, há um ser humano que merece dignidade, segurança e respeito, destacando que imigrantes, servidores públicos e profissionais do sistema devem estar livres da violência e do medo. As investigações continuam para apurar a trajetória do suspeito, possíveis cúmplices e a origem da arma utilizada. Testemunhas e pessoas que possuam imagens do momento do ataque são incentivadas a encaminhar o material às autoridades competentes. Risco de shutdown, Casa Branca orienta agências a prepararem planos de contingência. Diante do impasse no Congresso para aprovar o financiamento do governo antes do início do novo ano fiscal, que será 1º de outubro, a Casa Branca pediu às agências federais que atualizem seus planos de contingência, incluindo possíveis dispensas temporárias de funcionários e a suspensão de serviços não essenciais. Segundo as publicações, o Escritório de Administração e Orçamento, OMB, solicitou que os órgãos mapeiem atividades essenciais que devem continuar mesmo sem recursos, como segurança pública e operações militares, controle de tráfego aéreo, entre outros. Definam equipes mínimas para manter funções críticas. Elaborem comunicações a servidores e ao público detalhando o que ficará suspenso enquanto durar um eventual shutdown. Sem uma lei de financiamento ou uma resolução contínua, CR, de curto prazo, parte do governo é obrigada a interromper operações que dependam de verbas discricionárias. Em geral, ficam paralisados ou reduzidos atendimento de agências reguladoras, concessão de licenças e permissões, serviços de parques nacionais e apoio administrativo em diversas áreas. Benefícios obrigatórios como o Social Security e o Medicare costumam seguir em frente, mas podem sofrer atrasos em atendimentos e análises. As negociações entre a Câmara e o Senado seguem travadas. Parlamentares discutem uma CR para ganhar tempo e evitar a paralisação, enquanto trocam acusações sobre a responsabilidade pelo impasse. A pressão aumenta porque cada dia sem acordo eleva o risco de dispensas temporárias e de interrupção de serviços ao público. Líderes no Capitólio tentam votar ainda esta semana uma solução temporária para manter o governo aberto, enquanto se negocia o orçamento completo. Enquanto isso, as agências correm para ajustar os planos e comunicar o que muda, caso a paralisação se confirme na virada do mês.
Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima edição.